Aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atende o ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha. Ministro, bom dia, como vai? Muito obrigado pela atenção. Bom dia ao Thiago, bom dia ao Josival, bom dia Vila. Ministro, aqui de volta a Jovem Pan. É isso. Ministro, não é mais um exemplo de que a comunicação do governo precisa, de uma certa maneira, melhorar? Porque cada ministro tem uma posição, mas quando isso vem a público, por mais que essa declaração, ou por mais que ele não soubesse de qualquer operação no dia seguinte, o que pessoalmente a gente acha difícil, porque ele ser o ministro da Justiça, não pega mal, ministro? Bem, vamos por partes, né? A questão da comunicação no governo, ela tem que ser orientada fundamentalmente pela palavra do presidente da República. Quer me parecer que o norte da comunicação governamental tem que ser o norte apontado pelo presidente. Daí porque eu tenho feito isso e penso que todos os ministros gostariam de fazer, orientar suas falas por aquilo que é a orientação do presidente. O comunicador maior do governo tem que ser o presidente. A população olha para o presidente e vê nele, o nosso sistema presidencialista tem que ter um pouco de paternalismo. Vê no presidente um pouco do que foi o imperador, um pouco do que foi lá atrás na monarquia, alguém que tinha condições de definir o rumo da vida das pessoas. E os tempos políticos modernos mostraram que com a democracia, o sistema republicano, a participação das oposições, as coisas não são exatamente assim. Mas a população quer saber o que pensa o presidente. Os ministros devem, a meu juízo, fazer o máximo para seguir a orientação do presidente. Eu tenho feito isso. Onde falo conforme as palavras do presidente Michel Temer, a orientação é esta ou aquela. O gênero humano ainda não é perfeito. Os ministros pertencem ao gênero humano. Por vezes, há alguma escorregada em que não foi aquilo que o presidente disse e o ministro acaba criando a moto própria e normalmente com o objetivo de ajudar o governo, vamos deixar claro, mas não traduz exatamente o que pensa o presidente. Então o presidente está agora, neste momento, ontem, empenhado em que a gente tivesse uma unidade de comunicação a partir das premissas que ele iria lançar. Conversou comigo longamente sobre isso e ele, presidente, está se ocupando disso. Ministro Padilha, bom dia, Marco Antônio Vila, ministro. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O Ministério, tal qual em 1992, o Ministério do presidente Michel Temer, em 1992, lembrando ao ouvinte mais jovem, é o governo Itamar Franco, logo no período de interinidade, foi composto um ministério, no caso de Itamar, com uma forte presença de senadores. Tal. No caso agora, foi feita uma composição que, claro, tinha como perspectiva o processo e o julgamento que estava ocorrendo no Senado. Então, esse ministério foi construído para essa interinidade. Porém, isso já está resolvido há algum tempo, desde a aprovação do afastamento definitivo da então presidente por 61 votos dos 81 possíveis tal, né? Agora, a questão que se coloca agora, ministro, não há o ministério, será que ele não está sintonizado com a nova conjuntura que o Brasil vive? Não dá a impressão que cada ministro é ministro de si próprio e não do governo, que falta uma unidade, uma palavra que articule o governo, porque basta um ministro falar, o do trabalho falou sobre as tais 12 horas e virou uma confusão, 12 horas diárias, em situações excepcionais fazendo 12 por 72 horas, tal, virou uma confusão. O ministro da Justiça faz essa declaração. O ministro Gedel também fez uma declaração infeliz a questão de uma semana atrás. Não falta um pouco mais de coordenação política e não é necessário ter um ministério adequado ao novo momento? Bem, vamos, primeiro, quero parecer que a premissa é procedente. Deve haver unidade na comunicação. E essa unidade tem que ser ditada pelo presidente da República. Eu, como chefe da Casa Civil, tenho a missão de fazer a articulação entre os ministérios. E, a partir de algumas considerações que o presidente fez ontem, ele vai chamar os ministros para dar esse sentimento de unidade. E justiça se lhe faça ao secretário de comunicação, o jornalista Márcio Freitas. Ele chamou, na semana passada, os assessores de comunicação de todos os ministros e levou a eles essa ideia da unidade da comunicação. É um processo em construção, Vila, mas nós trabalhamos quando
se toma políticos como ministros, cada um deles tem também os seus projetos pessoais. E na medida que seus projetos pessoais acabam influenciando muito a sua ação como ministro, eles acabam às vezes falando um pouco mais para o seu público do seu projeto pessoal e menos para o seu público, que é o público do presidente da República, que deveria ser, ao meu juízo, né, a orientação da fala de todos os ministros. Ministro, eu vou depois passar aqui a nossa colega Denise, tem umas questões mais que entram na discussão das reformas, mas só, já que o senhor falou de comunicação, e o porta-voz? Virou uma novela a história do porta-voz. Como é que ficou? Vai ter porta-voz, não vai ter? Vai ser alguém do meio jornalístico, alguém do Itamaraty? Como é que ficou essa questão? O presidente não falou sobre isso, mas eu conheço, nós trabalhamos juntos há mais de 2 décadas. Então conheço bem. Ele vai procurar ser o indutor daquilo que deve ser dito pelo governo, a partir dele e de alguns ministros que ele vai pedir que falem sobre isso, aquilo outro. O que foi um pouco da introdução da fala comigo aqui. O presidente tem que dizer, olha, tem que falar sobre isso, sobre aquilo, e o sujeito com qualificação própria para aquilo vai e fala. Então vai ter porta-voz ou não? A ideia do porta-voz, presidente, a ideia do porta-voz, nesse momento, eu devo dizer que ela não é mais muito importante. Por quê? Porque o presidente está tomando a convicção, está se convencendo de que dele é que tem que surgir a orientação para o que deve ser dito. Apenas tem que estabelecer uma metodologia e uma rotina para isso. Porque a comunicação, em princípio, ela tem que ser indutora, ela tem que ser condutora e não ser conduzida, né? A gente não tem que sair dando explicação, melhor é a gente sair na frente fazendo proposta. Esse é o propósito do presidente, ele está centrado nisso nesse momento. Ministra Denise Campos de Toledo, bom dia. Oi, Denise. Bom, ainda em relação a essa questão de coordenação do governo, já está definido o que vai acontecer com relação à reforma da Previdência, se a proposta vai ser apresentada nesta semana, antes das eleições, fica para depois das eleições, qual a previsão de discussão, porque também por aí a gente tem uma posição meio desencontrada, não é? Nós temos o presidente há muito tempo disse que a pretensão dele era não dar ideia de que estava omitindo do eleitor o conhecimento do que ele iria fazer. Daí porque a pretensão dele era mandar para o Congresso a reforma antes da eleição. Do Congresso, que estão as pessoas que têm que votar, eles acabaram dizendo que não estarão aqui, que estão cuidando das suas campanhas, dos seus prefeitos, seus vereadores nos estados, e gostariam de receber essa proposta depois da eleição. Eu tenho a responsabilidade de coordenar o grupo que está sintetizando e ultimando os termos da reforma da Previdência, que será ainda submetida ao presidente e depois às lideranças dos partidos e depois às centrais sindicais e depois às confederações dos empregadores. Então tem uma rotina estabelecida pelo próprio presidente. Se ele vai conseguir implantar esse ritmo ainda antes das eleições ou não, aí vai ficar o talante dele. A pretensão dele era mandar antes da eleição. Mas as circunstâncias que estão sendo colocadas mostram que nós ainda temos bastante coisa para discutir. Mas antes das eleições seria até sexta-feira? Até sexta-feira. Há essa possibilidade ainda? Nós vamos ter hoje à noite um jantar com os líderes da base de sustentação do governo. O presidente chamou eles para uma conversa sobre as reformas, o teto e a reforma da Previdência, e possivelmente ele vai orientar como proceder a partir dessa reunião de hoje à noite. Ministro Padilha, o senhor que tem contato direto, pessoal e há décadas com o presidente, os senhores caíram dentro do governo e da estrutura deste maior país da América do Sul. Qual é o grande tema do nosso presidente para esta sua gestão? Veja, nós temos que primeiro, vamos um pequeno raio-x, né? O Brasil deve hoje 4 trilhões e no dia 31 de agosto, 113 bilhões de reais na dívida consolidada interna. Se construiu déficit buscando dinheiro do mercado, se fez programas que não eram investimentos,
que era um custeio puro e simples, buscando dinheiro no mercado com essas taxas que aí estão, e nós estamos hoje comprometendo 70% do PIB com a dívida consolidada. Ao final de 2017, início de 2018, correndo tudo como nós estamos fazendo, quer dizer, acontecendo o teto, nós vamos chegar a 80% do PIB e depois vamos começar a declinar. Significa dizer que a situação econômica, financeira das contas públicas do Brasil é terrível. Terrível, nós caminhávamos celeremente no rumo da insolvência. Então, afora disso, déficit do ano passado, faltou dinheiro para o nosso ouvinte entender, faltou 119 bilhões, aí o governo foi e disse para as pessoas que emprestam dinheiro, olha, nós estamos pagando juro que ninguém paga no mundo, está aqui, me empreste, ponto. Pegou para cobrir esses 119. Agora, tem 170 para cobrir este ano, mais 170 bilhões. E no ano que vem serão mais 139 bilhões. Então a situação é caótica. Na conta do João, Pedro, da Maria, na casa, olha, eu estou com o meu salário comprometido por tanto tempo. É por óbvio que ele está com situação difícil, mas tem que parar de gastar. Então, agora eu respondo a pergunta. O que tem que fazer o presidente Michel? Eu não vou falar no desemprego, que está hoje com 12 milhões de desempregados, ainda aponta que chegará em 14 milhões para começar a cair. Tem muitos outros indicadores, mas o tempo nosso é curto. Vamos ficar com o desemprego, a dívida, o déficit, assim o déficit da Previdência. Assunto não falta. Agora, ministro, não está faltando... Só apontar o... Não, mas isso eu acho que mais importante é o que eu vou dizer de horizonte, porque não adianta só mostrar o problema, né? Afinal, esse país tem solução? Tem sim, senhor. Tem que se ter coragem, tem que se tomar as medidas que nós estamos tomando, não se pode tergiversar, a sociedade tem que ser parceira do governo, porque quem paga a conta é o cidadão, é o João, a Maria, o José. Se isso não der certo, a inflação vai galopar e quem paga a conta é o mais pobre. Se isso não der certo, nós vamos perder receita e vai faltar mais dinheiro para a saúde, para a educação. Nós precisamos sim fazer com que tenhamos essa reforma. E daí, caminhamos para onde? Nós temos que voltar celeremente a investir nas pessoas no Brasil para que a gente possa fazer como fizeram a China e a Índia, por exemplo. Veja o desenvolvimento que eles conquistaram na chamada década de ouro, foi a primeira década desse século, e veja o que nós perdemos. Nós estávamos em situação igual a eles no começo do ano 2000, nós tínhamos condições, era o BRIC, os países do BRIC que estavam despontando. Eles realmente despontaram e nós ficamos para trás. Mas nós podemos recuperar isso. Por quê? O Brasil tem um mercado interno de mais de 200 milhões de pessoas, tem recursos naturais infindáveis e incomparáveis. O Brasil é possível sim, basta que nós brasileiros queiramos fazer. Ok. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, muito obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza com os ouvintes aqui da Jovem Pan. Um bom trabalho ao senhor. Obrigado, eu que agradeço.